Meus irmãos, bom dia mais uma vez. Nós estamos começando hoje uma nova lição, uma nova revista do trimestre, e nós vamos começar a fazer as gravações de toda a nossa EBD. Essas gravações elas vão ser primeiro offline, não vão subir para o YouTube ainda, mas nós vamos aperfeiçoando para deixar no YouTube também. A revista, o tema dela é Transformai-vos, com o uso da carta de Paulo aos Romanos. Eu tenho 10 exemplares aqui, a unidade é R$15. Você que quer pegar, pode pegar no final, certo? E fazer o Pix da igreja mesmo, e depois só passa o comprovante para a irmã Raimunda, a nossa secretária da EBD. Amém? E qual é a configuração? A configuração, nós vamos estar gravando a EBD. Nós temos agora o material didático aqui no nosso Data Show, onde vai ter todo a nossa rotina do dia, do domingo de estudo, certo? Vocês estão enxergando aí? Nós vamos seguir, fazer hoje o experimento, né? O Maico nos ajudou em toda a construção desse material. Obrigado, Clipe. E nós vamos dar início. Irmãos, nesse primeiro momento, nós vamos dividir em dois momentos. O primeiro momento que nós vamos começar a gravar, certo? Que eu vou fazer uma explanação sobre o estudo, são 20 minutos só. E o segundo momento, onde eu vou descer para perto de vocês e nós vamos fazer aquelas nossas dinâmicas de leitura, dinâmicas de reflexão que nós fazemos com essa metodologia que seguimos. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 1. Volta lá para o slide 1, Maico. Pronto, olha só que legal. O tema, enquanto você abre em Romanos, como eu já coloquei, o nosso tema de hoje, da aula, é o Evangelho versus a corrupção. O que Paulo, em Roma, naquela época de 30, 40, 50 depois de Cristo, 70 depois de Cristo, principalmente, como que Paulo encontrou Roma, qual era a situação de Roma, certo? E como nós estamos nos dias de hoje, até onde isso nós podemos fazer a comparação. Nós vamos ler o capítulo inteiro, certo? E nós vamos tratar sobre o tema fidelidade. E depois vamos ler o texto-chave do verso 16 e 17. Pode avançar. É sabido, irmãos, que Paulo ele fez algumas viagens missionárias, certo? Dentre elas 3. E dessas viagens, Paulo, ele também, uma das suas últimas, ele vai até Roma. Quando ele escreve a carta aos romanos, Paulo, a intenção era estar com eles, mas não conseguindo, no primeiro momento, ele escreve porque ali já tinham judeus e gentios que se convertiam ao evangelho em Roma. Então, Paulo escreve a esse povo que ali estava no intuito de exortá-los, repreendê-los e falar do evangelho de Cristo. Tanto é que o capítulo 1 fala muito sobre isso. Vamos fazer a leitura juntos? Está o texto agora, Maico, aí na próxima? Vai ser o verso 1 do capítulo 1. Pronto, vamos lá. Paulo, servo de Cristo Jesus, chorando. Não, eu vou ler só. É porque são 30 e poucos capítulos. Vocês acompanham comigo, senão a gente vai se perder. Tá? Paulo, servo de Cristo Jesus, chamando para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual ele prometeu previamente por meio dos seus profetas nas escrituras sagradas. Acerca do seu filho, que segundo a natureza humana era descendente de Davi, e que, mediante o Espírito de santidade, foi declarado com poder Filho de Deus pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por meio dele, recebemos graça e apostolado para chamar todos os gentios à obediência da fé por meio da causa do seu nome,
E vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. A todos os que estão em Roma, amados de Deus, chamados para serem santos, graça e paz a vocês, da parte de Deus, o nosso Pai e do soberano Jesus Cristo. Primeiramente, dou graças ao meu Deus, por meio de Jesus Cristo, por todos vocês, porque a fé de vocês é proclamada em todo o mundo. Deus, a quem sirvo de todo o coração, pregando o evangelho do seu Filho, é minha testemunha de como constantemente me lembro de vocês. Nas minhas orações, peço que agora, pela vontade de Deus, finalmente seja aberto o caminho para que eu possa visitar vocês. Ele ainda não tinha ido visitá-los. Anseio vê-los, a fim de compartilhar algum dom espiritual para fortalecê-los. Isto é, para que vocês e eu sejamos mutuamente encorajados pela fé. Não quero que sejam ignorantes, irmãos, quanto ao fato de que muitas vezes planejei visitá-los para colher algum fruto entre vocês, como também entre outros gentios, mas fui impedido até o presente momento. Sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, estou disposto a pregar o evangelho também a vocês que estão em Roma. Não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. Porque no evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela justiça. Por isso, pois o que de Deus se pode conhecer é revelado entre eles, porque Deus lhe revelou. Pois desde a criação do mundo, invisíveis de Deus e seu eterno poder, o seu eterno poder e a sua natureza divina, têm sido vistos claramente sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Porque tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. Pelo contrário, os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles o obscureceu. Embora eles afirmem ser sábios, tornaram-se tolos. E trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas à semelhança do homem mortal, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus os entregou à impureza sexual, aos desejos do coração deles, para desonrarem o corpo deles entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, abandonaram e serviram, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas. Até as mulheres trocaram a relação sexual natural por outra contrária à natureza. Da mesma forma, os homens também, tendo deixado a relação sexual natural com a mulher, se inflamaram em desejos uns pelos outros. Homens como homens, cometeram atos vergonhosos e receberam em si mesmo o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não devia. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, cobiça e depravação. Estão cheios de inveja, homicídios, rivalidades, engano, malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem aos pais, são insensatos, desleais, insensíveis, sem misericórdia. Embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam das coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-los, mas também aprovam aqueles que as praticam. Encerrou? Ok. Irmãos, esse texto do capítulo 1, Paulo está revelando a natureza humana para aquela igreja em Roma. Primeiro, mas o interessante é que ele começa falando de Cristo.
Ele começa falando de Cristo, do poder do Evangelho, que o Evangelho ele é poder para todo aquele que crê. Ele fala do que Cristo é ressuscitado. E aí depois ele começa a falar que mesmo assim, com as obras da criação de Deus, com tudo que Deus fez, os homens são o quê? Indesculpáveis em não glorificar a Deus. E os homens, eles escolheram viver as suas próprias práticas. E tem um verso que diz que Deus os entregou. E é nesse contexto de corrupção humana que Paulo encontra Roma. Nesse contexto, não só Roma, mas o mundo de modo geral, mas voltando para a igreja de Roma. E hoje eu quero que nós reflitamos um pouco sobre isso, seguindo o capítulo 1 que nós lemos. Deixa eu só puxar aqui. No capítulo 1, irmãos, nós temos, até o capítulo 3, fazendo essa breve introdução, o diagnóstico de Paulo da humanidade, onde o mundo inteiro está sobre o pecado e a ira de Deus. Do capítulo 3 ao capítulo 5, que nós veremos nas próximas aulas, nós vamos ver um pouquinho sobre a justificação de Deus pela graça mediante a fé em Cristo. Do capítulo 5 ao 8, Paulo vai falar um pouco sobre essa nova vida, a reconciliação e a caminhada no Espírito Santo. Do capítulo 9 ao 11, nós vamos ouvir um pouco sobre a soberania, o plano de Deus para o judeu e o gentio. E do 12 ao 16, a prática, que vamos falar sobre o nosso culto racional, a ética cristã e o dia a dia na congregação. É mais ou menos nesse panorama que nós teremos durante esses 3 meses. E hoje, pode avançar, aí pode seguir a ordem agora, tá, Maico? Vamos seguir por aqui. Diante de tudo isso que lemos, eu tenho uma pergunta para os irmãos. Se você fosse um cidadão romano na época de Paulo, em que a cultura era corrompida e hostil à verdade do Evangelho, qual seria a sua atitude? Se imagine, há mais de 2000 anos atrás, naquela cidade de Roma, naquele Coliseu, onde a política adotada era uma política de pão e circo, onde os imperadores, eles determinavam, eles ditavam as ordens, onde os cristãos eram perseguidos, onde muitos dos cristãos eram jogados no próprio Coliseu, à própria sorte contra leões. Imagine se fosse você, diante do que lemos no capítulo 1, quem quer, e aí eu vou passar o microfone para sair na gravação. Qual seria a sua atitude diante de tudo isso? Você crente, tá? Você crente na época de Paulo e não descrente. Quem quer compartilhar? A irmã Raimunda aqui pega o microfone. Se tiver alguém, só... Vamos lá, irmãos. Ninguém quer compartilhar? Irmãos, pode avançar, o Maico. Você seria fiel ou se adaptaria? Não há muita diferença, né, nos dias de hoje. Imagine os crentes na época, as pessoas que se convertiam ao Evangelho na época de Roma, na época de Paulo, na época dessa carta. Nós temos um governo onde estabeleceu um verdadeiro império. Nós tínhamos um Coliseu. Quem lembra aí da história do Coliseu, quem estudou a história sabe um pouquinho, onde muitas coisas terríveis ali aconteciam para entretenimento da própria massa. E aquela pomposidade, toda aquela estrutura do Coliseu e de outros templos, né? Uma cultura muitas vezes hostil, uma verdade que eles tentavam
apresentar extremamente depravada, será que isso assustou Paulo? Isso acovardou os crentes da época? A gente está falando, irmãos, de uma Roma onde existiam templos de Vênus, de Apolo, de Netuno, onde os deuses eram considerados os nomes dos planetas que conhecemos, alguns deles, e as pessoas profanavam o corpo entre si. Por isso que Paulo fala daquela imoralidade entre mulher com mulher, homem com homem, porque Paulo sabia para quem ele estava escrevendo. E nós, nesse contexto, você seria fiel? Pode voltar. Ou se adaptaria? Sua mensagem, qual seria para ser aceito? Né? Pode avançar. Aí aqui a gente tem um paradoxo, uma comparação legal que o Michael criou para a gente, que está na nossa lição. O apóstolo Paulo pregando com o tablet na mão, ali os feeds de notícias, a gente tentando fazer um paralelo da época do Paulo com o dia de hoje, né? Porque hoje a gente não tem essa massa. Antes, na época de Paulo, você tinha que subir nesses púlpitos, nessas partes elevadas, para ser esse orador, as pessoas ao teu redor iam te ouvir. Mas, em contrapartida, tinha várias estátuas e vários templos. Esses são templos na época de Roma, onde eles adoravam deuses. E Paulo, no meio de tudo isso, tentando chamar a atenção para o verdadeiro evangelho. Temos aí o fórum romano e as redes sociais de hoje, né? Que não é muito diferente. As pessoas nas redes sociais, elas tentam chamar a atenção para aquilo que acreditam, né? Seja um negócio, seja um projeto, seja uma filosofia, seja uma ideologia. Nas redes sociais é a forma da pessoa amplificar a sua voz naquilo que acredita. E aí cabe a nós seguirmos, filtrarmos, ouvirmos ou não. Pode avançar. O que essa imagem revela sobre os valores romanos? Alguém quer compartilhar algo? O que vocês acham desses valores que eram revelados, desse orgulho do Império Romano? Era uma arquitetura belíssima para a sua época. Roma, eles tinham uns aquedutos que foram referências para o mundo, onde irrigava toda a cidade, os coliseus, os templos, os fóruns. No entanto, no aspecto espiritual, aquelas construções, elas refletiam o quê? Que Roma queria ser o quê? Pode falar sem microfone mesmo, aí eu vou repetindo aqui, tá? Perfeito. Perfeito. Uhum. Perfeito. Mais alguém? Eles refletiam isso que a Sandra fala, né? Muito orgulho, a autossuficiência. Eles queriam mostrar que eles eram o centro do mundo. Eles queriam mostrar que eles tinham o poder para construir, para fazer e principalmente para dominar e conquistar todo o território. Para vocês terem uma ideia, no ápice do Império Romano, eles conquistaram a grande parte da Europa e uma parte norte da África. Da parte norte do mapa. Você visualiza o mapa europeu e a África aqui embaixo. Eles conquistaram a grande parte da Europa e uma parte do norte do continente africano. Eles se achavam inacessíveis, eternos, e eles colocavam o prazer deles acima e a força acima de qualquer moralidade. Certo? Sabendo que Roma era uma... Pode avançar. Está no próximo. Sabendo-se, enquanto vocês olham aí a imagem, entendem ela,
tem mais uma perguntinha aqui para refletirmos. Sabendo que Roma era uma cultura hostil à verdade e extremamente depravada, o que mais assustaria você se estivesse no lugar de Paulo tentando evangelizar aquela cidade? Aí nós temos uma imagem que tem algumas, está um pouco claro, mas se a gente olhar com atenção, a gente vê um pouquinho do que está acontecendo. Ali provavelmente tem um imperador, tem um homem tentando falar com o imperador, e tem ali muitas coisas, né? Ali atrás da sem misericórdia, avareza, nas costas de alguns homens, aí tem outros homens ali e mulheres tendo relações de abraços e beijos, outros ali vendendo ídolos ali abaixo. Então, irmãos, o que nós queremos demonstrar? Que apesar de toda falta de moralidade, falta de ética cristã, apesar de toda a ausência de Deus, ainda existia uma luz naquele lugar. Ainda existia uma resistência, ainda existia um povo que queria levar a verdade do evangelho para aquele lugar. E note, não é fácil, não é fácil. Diante dessa cultura hostil, diante dessa depravação que a gente vê na imagem representativa, talvez, diante da pergunta que eu fiz aos irmãos, a resposta poderia ser que, André, eu não iria porque são muitos, a gente tem medo de ser perseguido. A gente tem medo de ser apedrejado, como Paulo muitas vezes foi, entrando não só em Roma, como com os gregos, como em outras províncias. Talvez medo de ser rejeitado. Eu não deixo de fazer ou faço por medo de ser rejeitado. Completamente, muitas vezes, achamos que o maior desafio nosso é não relativizar, irmãos. Na minha opinião agora, os crentes de hoje, eles deixam as coisas muito no relativismo. Eles deixam as coisas muito relativizarem a sua posição. E eu acredito que com Cristo nós não podemos ser assim. Nós precisamos evangelizar pessoas e colocar o evangelho de Deus diante dessa evangelização, diante dessa comunicação, independente de como está o nosso redor. Evangelizar pessoas que achavam que já tinha tudo e que viam a mensagem da cruz como loucura exigia extrema coragem espiritual, que é mais ou menos como nós observamos nos dias de hoje. Pois não. Exato. Isso é muito comum, né? Porque passa o Senildo ele coloca que alguns eles usam o evangelho para causa própria. E infelizmente também é um lado da moeda ruim, porque eles não são extremistas na depravação, eles pregam o evangelho, ou melhor, pregam uma palavra que atrai pessoas, mas o objetivo não é a conversão, o objetivo não é a devoção a Deus, mas sim a eles próprios. E isso é a parte da moeda do meio ali. Ele nem é A e nem B. Ele fica ali enganando o povo e não há realmente poder do evangelho naquele lugar. E para nós encerrarmos esse momento, pode avançar, Maico. Quais fatores sociais, culturais, espirituais tornavam tão desafiador para Paulo levar o evangelho ao povo de Roma? O que você acha? Sociais, espirituais, culturais, que tornava isso desafiador? Podem fazer um paralelo com os dias de hoje. Por que vocês acham que hoje é tão desafiador levar o evangelho? Por que vocês acham? Qual a dificuldade? Ou se não há, amém. Não, pastor, eu não acho que não há dificuldade. Hoje em dia é muito fácil. A gente vai em qualquer lugar, fala do evangelho, as pessoas aceitam. Se ajoelha, a gente põe a mão, elas falam em língua. Se fosse assim, hein? Bênção de Deus, né? Mas então quais são os desafios? Quais são as maiores dificuldades para Paulo, para a gente, para hoje? O que vocês acham? Um minutinho. Pode falar daí. Do jeito que você pensar.
quadrúpedes. É verdade. A cultura, né? Uhum. Era. Exato. A única diferença daquele tempo para hoje é que hoje, e aí quem é da área da sociologia, da filosofia, vai saber falar muito melhor do que eu. É que hoje as leis, hoje as regras sociais, elas impedem que essa depravação ela vá para o externo, ela vá para a praça pública, ela vá para as coisas, né? E antigamente não. Isso era muito comum. Mas não significa dizer que houve transformação na sociedade, muito pelo contrário. A sociedade não se transforma por conta de leis, até porque a lei, para que Deus instituiu a lei a Moisés? Alguém sabe me responder? Por que Deus instituiu os 10 mandamentos lá no Monte Sinai, onde Moisés traz em tábuas para o povo? O que vocês acham? Deus ele fez isso para mostrar o quanto o povo era imoral. Deus ele estabelece as leis para mostrar o quanto o povo é pecador. Não foi para Deus estabelecer uma justiça, que o povo seja parecido com Deus. Não, o povo não é parecido com Deus, nunca. Foi para mostrar, olha, vocês não conseguem seguir isso aqui. Entende? Então as leis elas não mudam. As leis elas condenam. As leis elas evidenciam quem somos. E foi esse o propósito de Deus, para mostrar para o povo o quanto eles careciam do próprio Deus, o quanto a graça e a misericórdia, através de Cristo Jesus, na construção da redenção, ela foi necessária para nos resgatar. E que não somos suficientes, bons o suficientes para nos salvarmos a nós mesmos, seguindo somente a conduta de ética moral estabelecida pelas leis. Pode avançar. E aí a gente volta para o início da pergunta. A primeira pergunta é um pouco parecida com essa última agora. Aqui nós temos alguns deuses de Roma, né, alguns desafios que Paulo tinha ali. E se você estivesse no lugar de Paulo, o que mais lhe assustaria ao tentar evangelizar Roma? Eu acredito que já foi dito, né? O fato de sermos um povo diferente, poucos, no meio de uma sociedade, uma cultura totalmente estabelecida, enraizada e voltada para a sua adoração do eu, do imperador. O imperador era muito cultuado também, os imperadores da época, os Césares e etc. Certo? E eles tinham muito disso, então era voltado muito para esse culto deles mesmos. Pode avançar? E aí agora eu queria fazer uma leitura com vocês agora, só dos 4 primeiros versos, certo? O irmão pode abrir o verso 1, o irmão lê, o irmão lê o 2, outro irmão lê o 3 e outro irmão lê o 4. E aí a gente vai para a segunda parte. Amém. Verso 2. Três. E o último. Cristo, o nosso Senhor. Amém. Só até aí. Agora pulem lá para o verso
lá para o versículo 29 do capítulo 1. Vamos ler agora o 29, o 30 e o 31. Só esses três. Vamos lá. Podem ler. Próximo. Mais um, o último. Amém. Tem mais um? Não, é só até o 30. Mais um, o 32 agora. Para encerrar o panorama daquele povo. Pode avançar mais um. Isso, eu vou ler esse. Embora conheçam o justo decreto de Deus, olha que interessante. Embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Certo? E aí a gente encerra esse primeiro momento. Verifica como é que está. Qual é a próxima lâmina dele. Pronto. Pode fechar a gravação. E a gente ainda vai adaptando isso, tá, meus irmãos? É a primeira vez e a gente vai achando o melhor caminho para tudo isso. Eu vou desligar o microfone.